Palavras de graça. Vinícius Guimarães. Se existe algum sentimento que é natural do ser humano, é o medo. Sentir medo é normal e até mesmo um instinto de sobrevivência, um apelo da nossa mente à autopreservação. Sentir medo em determinadas situações evita que nos arrisquemos e possibilita que desviemos de eventos perigosos. Quando sentimos medo, nosso corpo libera substâncias que nos deixam em alerta e preparados para fugir ou nos defender a qualquer momento. Mas essas substâncias, em excesso, podem sobrecarregar nosso sistema nervoso e causar estresse, nervosismo ou evoluir para problemas de saúde como crises de pânico. Geralmente o medo possui uma causa. Mas e quando não há essa causa? E quando passamos a temer algo que pode ou poderia acontecer? O cenário de pandemia em que vivemos, no mundo hoje, é muito propício a situações como essas. Tememos o que não podemos ver, algo tão pequeno que não sabemos se pode ou não estar ali. Uma maçaneta, um corrimão, um banco de ônibus e até mesmo aquilo que nos acalmava, como um abraço, tornaram-se perigosos. Somos reféns do medo e a batalha maior que enfrentamos é na nossa mente. Durante o dia, o medo e a incerteza cercam nossos pensamentos e ações. E à noite, alguns sofrem com pesadelos alimentados pelos noticiários ou pela nossa imaginação. Muitos especialistas já dizem que aqueles que estão na linha de frente, como os profissionais da saúde, poderão sofrer de estresse pós-traumático, pois estão sob grande pressão. Contudo, como podemos vencer o medo, esse sentimento que mesmo antes da pandemia estava ativo na humanidade? Posso dizer com toda certeza que o medo nunca irá sumir. Mas se você tiver a certeza de que está no caminho certo, então ele será só uma sensação e não uma angústia. Mas o que eu estou tentando dizer com isso? Bem, coisas ruins acontecem a pessoas boas, e disso você sabe tão bem quanto eu. Mas as pessoas boas têm algo que outras não têm: confiança. E como elas podem ter isso? No livro de Daniel, no capítulo 6, é narrada a sua história. Um jovem que orava 3 vezes ao dia e em determinado momento essa sua prática foi proibida. Daniel não parou de orar, mesmo sabendo que sua vida corria risco. Ele foi condenado e lançado a uma cova cheia de leões. Eu te garanto que Daniel sentiu medo, mas por que ele não parou de orar então? Ou por que não apelou ao rei de alguma forma para que não fosse lançado na cova? É porque ele sabia que estava no caminho certo e Deus o preservou daquela situação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e versículos 22 a 32, somos informados sobre a história de Pedro, que ao ver Jesus andando sobre as águas disse: Mestre, se és tu, manda que eu vá ao seu encontro. E Jesus disse: Venha! Mas você já conhece a história e sabe que Pedro andou alguns passos e o medo o pôs em dúvida. Então ele começou a afundar. Mas note, começou a afundar. Não afundou por completo, pois Jesus o pegou pela mão e o ergueu. Perceba 2 coisas. Pedro só pulou no mar porque Jesus tinha dado permissão para que fosse ao encontro dele. E o discípulo não afundou por completo porque Jesus o salvou. Em outras palavras, se você estiver no caminho, não precisa temer, pois ele irá te guardar e essa certeza irá te dar confiança para prosseguir. Mesmo que sejamos fracos como Pedro e venhamos a duvidar, ele nos conhece e não nos dá nada além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Como Daniel, que seguiu seus princípios até o fim e sabia que estava na direção certa, nós, da mesma forma, possamos nos aproximar de Jesus e ter a certeza que estaremos sempre no rumo verdadeiro. Situações de medo podem sempre aparecer e fazer os nossos tornozelos fraquejarem. Mas nunca, em hipótese alguma, estaremos abandonados a partir do momento em que tomamos a nossa cruz e o seguimos. Ele vai nos guardar. Se você estiver no caminho certo, não há motivos para temer, pois se está fazendo a vontade do Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Pense nisso e que Deus nos abençoe.